Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Deus, através de seus missionários, Jesus especialmente, nos recomenda a oração diária para estarmos em contato com a divindade, com os seus mensageiros, para vencermos unidos as nossas limitações e imperfeições, para merecermos a inspiração do alto, o apoio para a nossa caminhada, para a nossa jornada, normalmente difícil em função das condições em que nos encontramos ainda, de mundo de provas e expiações, sempre em luta. Mas os bons espíritos nos ajudam a caminhar e se prevalece da nossa prece justamente para nos proporcionar a inspiração, a intuição segura do que fazermos e nos ajuda, de uma certa forma, como se nos desse as mãos para trilharmos os caminhos mais difíceis, até atingirmos as condições de tranquilidade, de segurança perante o Pai. No entanto, alguns irmãos ainda sentem dificuldade em assimilar esses ensinamentos, pois que creem que, sendo Deus conhecedor de tudo, sabe das nossas necessidades. Então, não julgo necessário a oração, mas, na realidade, é uma forma de estarmos sempre vinculados à luz maior, à energia maior, que nos dá força, que nos ajuda a seguirmos adiante. E certamente bons espíritos nos ouvem e buscam atender aquilo de que nós necessitamos, se for a vontade do Pai. Haja vista grandes exemplos de pessoas que tiveram, mesmo de outras religiões, seus pedidos atendidos, quando rogando, muitas vezes para as entidades venerandas, conhecidas como santas, e outros mesmos até, que não sendo ainda considerado uma santidade, mas que pela sua vida, pela sua forma de partilhar a sua experiência na Terra com os seres humanos, também são vistas como santas pela maioria da população e acabam muitas vezes recebendo as preces, as rogativas daqueles mais humildes, mais simples. E quando Deus permite, segundo os próprios benfeitores responderam a Kardec, mesmo que eles não estejam ainda nas condições ideais para esse tipo de atendimento, outros superiores a eles, que se preocupam com ele e o ajudam naturalmente, tomarão a frente e farão valer o pedido daquele que rogou com tanta fé, com tanto amor. E de alguma forma a oração beneficia aquele para quem é rogado. Então há sempre um grande benefício. Os irmãos, naturalmente, devem se recordar que há pouco tempo relatei a história de André Luiz, quando acompanhando o desenlace de uma senhora, quando já estava desvencilhando os laços do espírito para com o corpo, porque ela estava praticamente desencarnada, e veio uma rogativa do alto para que suspendesse o processo e refizesse os laços, pois que ela havia tido uma moratória. André Luiz, como sempre, muito curioso, querendo saber de tudo, quis saber por que razão. Foi uma prece que foi solicitada e que chegou no plano mais alto e foi atendida. Mais curioso ainda ele ficou. Refizeram os laços e ele pediu para saber, para entender como é que aquela prece, por que aquela prece havia chegado tão alto. E foi levado na instituição da qual ela fazia parte, uma igreja evangélica. Ali todo o grupo que a admirava, a amava, estava em prece, reunido. E lá no fundo havia uma criança, também na sua rogativa. Então, o benfeitor que acompanhava André Luiz esclareceu que a prece do grupo estava beneficiando ao trabalho deles do desenlace, porque ela tinha merecimento para que fosse um desenlace tranquilo, paz. Mas a prece que fez com que se refizesse os laços foi a do menino, pois que ele havia sido adotado por ela, por essa senhora, e ele temia que com a partida dela ele voltasse a viver naquela situação de rua. Então ele rogava encarecidamente que Deus permitisse que ela continuasse um pouco mais. Foi avaliado e aprovado o seu pedido, ela teve
ali a moratória de mais alguns anos até que o menino alcançasse uma condição de sobrevivência sem o amparo daquela senhora, um amparo físico, naturalmente. Mas nós sabemos que também muitas outras crianças, inclusive, estão sempre fazendo as suas rogativas e sempre atendidas de toda forma. Alguns pais ensinam as crianças a fazer as suas orações, mas nós sabemos que a simplicidade, a inocência, muitas vezes faz com que façam pedidos que não estejam ao alcance da vontade de Deus. Assim como nós, na condição de seres que marchamos, ainda quantas vezes solicitamos algo que Deus não pode nos atender. Então, um menino que acompanhava sempre as orações, a sua mãe tinha o hábito de fazer as orações diárias, e rogava sempre o pão de cada dia, nos dai hoje. E ele um dia perguntou: Mãe, por que ao invés da senhora pedir o pão nosso de cada dia, por que a senhora não pede logo o pão da semana inteira? A irmãzinha dele, muito atenta, respondeu de imediato: Porque se Deus der o pão da semana inteira, o pão vai ficar duro. Percebeu? Já uma outra criança, também ensinada desde cedo, era uma criança que já participava do estudo da escola e diariamente ele fazia oração orientado pela sua mãe, antes de deitar-se. E dessa vez ele orava com fervor e pediu: Senhor, fazei que Aracaju seja a capital do Piauí. E a mãe, curiosa: Meu filho, que pedido é esse que você está fazendo para Deus? Não, mãe, é porque eu coloquei assim na resposta da prova que eu fiz hoje. Então, a inocência, mas também contribui como aprendizado, como ensinamento para todos nós. É claro que Deus não vai se ocupar disso, modificando a capital de Teresina, no caso, que é a capital do Piauí, passando para Aracaju, até porque Aracaju é a capital de Sergipe. Então, por mais que saibamos que Deus pode tudo, naturalmente não vai se ocupar disso. Vai ajudá-lo de outra forma, até porque ele precisa, sim, continuar estudando, até memorizar, gravar, conhecer as capitais, conforme a maioria de todos nós já passamos por isso. E é provável que a gente também tenha errado alguma questão semelhante a essa no passado. Assim somos nós na condição de espíritos já num corpo mais adulto. Quantas vezes pessoas pedem para ganhar na loteria? Quantas vezes pessoas pedem algo que Deus avalia e percebe que aquilo muito mais vai trazer prejuízo do que ajuda? Porque quando um espírito reencarna e ele passa por dificuldades, sonha em ganhar na loteria para sair daquele quadro, mas ele esquece que antes da reencarnação foi ele que solicitou passar por agruras, por sofrimento, por dificuldades, para valorizar a vida, para valorizar os bens materiais, porque muitas vezes foi ele que caiu no mau caminho, errou, se equivocou em função de ter posses. Então, Deus, naturalmente, por mais que avalie a necessidade daquele que pede, ele entende que não há possibilidade de atendê-lo porque o risco da queda seria iminente. Então, na condição de espíritos em marcha, alguns estamos numa condição mais elevada, outros estamos na condição mais recuada, alguns até mesmo na infância, fazendo esse tipo de rogativa. Então, o que Deus dá para esses seres é o que dá para as crianças, ou seja, tempo para crescer. Assim, meus irmãos, confiantes sempre, buscando rogar, mas também agradecer tudo aquilo que temos, tudo aquilo que conquistamos, fruto do nosso próprio esforço, para seguirmos adiante no aprendizado e a chance de aprendermos sempre, conhecer o Evangelho Redentor do Mestre Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus. Muita paz a todos, que assim seja.